Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023, às 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los bastante felizes, alegres, certo de que são muito mais do que vencedores através daquele que nos amou. Eu quero agradecer a todos os novos inscritos no meu canal. Pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. E ao visualizar, dê um like. Por exemplo, eu tenho tido uma média de quase 1000 visualizações por dia. E dessas quase 1000 visualizações, apenas 50, 70, 80 dá o like. Eu gostaria de pedir você, o like é muito importante para que o YouTube recomende os meus vídeos para que as pessoas possam assistir. Então não se esqueça, visualiza, dê um like. E me ajude também a divulgar e compartilhar o meu canal. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Então vamos lá. Eu quero ler em Apocalipse 14, versículo 7, que diz assim: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Querido, o tema de hoje é: Jesus já veio. A sua volta foi a destruição de Jerusalém. Eu ontem estava no centro daqui do município e estava conversando com umas 3 ou 4 pessoas, assuntos aleatórios, e até que chegou um que tem título de pastor. Ele é muito conhecido aqui no centro da cidade, eu o conheço. E então ele começou também a conversar. Já estávamos ali, eu e as outras pessoas. E em um dado momento a conversa foi parar até a ele, chegou até a ele. E então ele me fez uma pergunta assim: você não acredita na volta de Jesus? Eu disse não. E ele então voltou a perguntar: Jesus não vai voltar? Eu falei não. Jesus já veio. Se ele já veio, como é que ele vai voltar? E então ele torceu assim o nariz, resmungou, as pessoas que estavam ali perceberam, e não se deu por satisfeito. E aí me disse algo assim como se eu estivesse completamente fora de mim por dizer isto. Ele achou isso o cúmulo do absurdo. Eu afirmar categoricamente que Jesus já voltou. Ele, então, resumindo, disse para mim: eu creio na sua volta. Jesus vai vir. E aí, então, eu tive que me retirar e não tive a oportunidade de contra-argumentar. Até porque não é do meu feitio, uma vez que eu entendi ali que ele era um daqueles que fazem parte do sistema religioso evangélico, tem o título de pastor, não sei se ele tem alguma denominação sob o seu comando, o que eles chamam de igreja, mas o véu está posto, o véu está sobre o rosto. Por mais que eu tentasse ali falar para ele de que Jesus já veio,
Provavelmente ele não iria entender, como muitos religiosos não entendem e não aceitam que Jesus já voltou. É um assunto predileto dos religiosos e evangélicos. Eles apreendem as pessoas dentro desses lugares com essa tal volta de Jesus, com essa tal vinda de Jesus, dizendo que ele vai voltar. Eu convivi lá. Eu mesmo preguei muitas das vezes dizendo que Jesus iria voltar. Até que o entendimento me veio. E hoje eu já sei o que foi que aconteceu, a sua vinda. O que na verdade significou para os judeus. Um acontecimento mais aguardado pelos religiosos evangélicos, sem dúvida alguma, é a sua vinda, é a sua volta, juntamente com o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, ou vice-versa, lógico. Para que ela seja arrebatada, segundo o entendimento deles, haverá primeiro a ressurreição dos mortos. E então, simultaneamente, acontecerá o arrebatamento, a vinda de Jesus dos ares. Os textos interpretados por eles são de formas literais. Todos os textos que eles interpretam, falando acerca desse assunto, eles literalizam eles. Eles gostam muito da epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, quando Paulo ali, ele fala acerca daqueles que dormiam. E dizia: eu não quero que sejais ignorante acerca dos que dormem. Ele estava respondendo aos irmãos de Tessalônica, tirando dúvidas. E então Paulo lá, no versículo 16, 17, ele disse que esperaria estar vivo e encontrar o Senhor nos ares e assim estar para sempre com o Senhor. Então, esse texto, eles futuralizam. Eles não entendem, eles não conseguem compreender, na verdade, o que é que Paulo estava se referindo. Primeiro, era uma epístola remetida aos irmãos da Tessalônica. Paulo era o remetente. O destinatário era os irmãos de Tessalônica. Paulo estava se dirigindo a eles. Paulo escreveu para os irmãos de Roma, de Corinto, de Tessalônica, de Colosso, de Filipe, de Éfeso. Precisa se respeitar o remetente e o destinatário. Nada do que ali ele estava dizendo era para os gentios remanescentes, e sim exclusivamente para o povo de Deus, que eram os judeus. Era um período transitório que Paulo estava vivendo. Jesus de Nazaré havia morrido, cumprido a lei. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e assim ele o fez. E esse período transitório Paulo estava vivendo, e muitos do que ali ainda estavam vivendo esse momento pactual, muitos ainda voltavam a se meter debaixo da lei, debaixo da servidão. Paulo, ele foi chamado para trazer o evangelho da incircuncisão para os gentios remanescentes.
Ele recebeu do Cristo ressuscitado este evangelho, esta grandeza, esta excelência do evangelho da graça de Deus. E ele então estava apto, estava preparado para que, com a autoridade de que ele havia recebido esse evangelho, ele pudesse transmitir a todos aqueles que crescem, para que pudessem também receber. Pois não havia agora mais judeus, gregos, bárbaros, citas, mas apenas um povo só. Então todos precisavam entender a grandeza dessa tão esplêndida revelação do evangelho da graça de Deus, porque tão somente este evangelho trazia para as pessoas o que? Liberdade. Mas muitos ali ainda viviam aprisionados, como nos dias de hoje muitos vivem aprisionados dentro de um sistema religioso, debaixo de preceitos dos homens, cumprindo lei, fazendo obras, fazendo tudo quanto Jesus de Nazaré fez. O fim da lei foi ele. A lei terminou nele. Eles agora não pertenciam mais ao Cristo Nazareno nos dias da sua carne, mas passaram a pertencer ao outro quem? Ao Cristo ressuscitado. Então Paulo ali, no final, ele diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Os apóstolos, os evangelistas, os mestres, dotados de dons concedidos pelo Cristo ressuscitado, precisavam agora estarem o que? Aptos, para que pudesse trazer uma palavra a todos aqueles que estavam ali, pois a grande tribulação viria sobre eles, e eles precisavam ser o que? Consolados com esta palavra. Porque o dia do juízo estava próximo. Eram os últimos dias. Paulo estava vivendo esses últimos dias. E o juízo de Deus viria sobre eles. Então era comum Paulo dizer: consolai-vos uns aos outros. Porque era um período de tempo de muitas aflições, como nunca houve, nem tampouco haverá em toda a história do mundo. E muitos iriam passar por esta grande tribulação. E eu vivenciar o juízo de Deus que viria sobre Jerusalém. Então eles não respeitam épocas, ocasiões. Eles não respeitam tempos verbais, pronomes. Para quem foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, eles não respeitam nada disso. Por isso que eles acreditam que Jesus ainda vai voltar. Eu li aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, que diz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. É chegado. Ele não estava falando para um período distante de séculos e séculos e séculos, como o sistema religioso, como a religião evangélica traz. Já se passaram quase 2000 anos. E eles ainda continuam dizendo: Jesus vai voltar, quando isso aqui que eu acabei de ler já aconteceu. É chegado a hora do seu juízo. Então, eles usam esses textos. Eles dizem: a volta de Jesus será gloriosa. Para quem ama Jesus será um dia de grande alegria. Porque eles dizem: nós vamos com ele para o céu. Mas para aqueles que rejeitam, eles dizem assim: o seu destino é o inferno. Se você não se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador,
você vai para o inferno. Um inferno como um lago de fogo e tormento eterno, que foi criado pelo Império Romano, que foi criado pela Igreja Católica Apostólica Romana para impor medo aos filhos de Deus. E muitos ficam presos dentro desses lugares porque têm medo desse inferno. Quando na verdade esta palavra inferno no original, tanto no hebraico Sheol quanto no grego Hades, significa sepultura, e é para lá que todos nós um dia iremos. Segundo Jó capítulo 7, versículo 9. Todos descerão à sepultura, ao lugar dos mortos, ao inferno, e de lá nunca mais vai subir. Mas inferno para eles é lago de fogo, para onde irão todos que rejeitam Jesus Cristo como Salvador. Em Marcos, livro histórico que eles chamam de Evangelho, no capítulo 13, versículos 26 e 27, diz assim: então verás o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Eles futuralizam isso aqui. Eles dizem que isso aqui é a volta de Jesus para arrebatar os salvos, aqueles que morreram nele, que ressuscitarão e serão transformados em conformidade com Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 17, eles dizem: encontrarão o Senhor nos ares e assim estarão para sempre com o Senhor. Mas Jesus de Nazaré, ele estava aqui se referindo ao juízo que viria sobre o povo de Israel. Ele veio para os judeus, ele veio para os seus, ele não veio para os gentios remanescentes, ele veio tão somente buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Apenas significa exclusivamente, unicamente. Mas eles trazem e englobam a todos. E diz que esse dia, que esse fato aqui ocorrerá ainda. E há mais de, ou há quase 2000 anos, se ouve falar acerca disso. E ele nunca veio. Existe instituição evangélica que até data já marcou por umas 2 ou 3 vezes e erraram. E quantas vezes marcaram e vão errar? Porque vinda dele sobre as nuvens era em juízo. Eles afirmam que depois que o Nazareno ressuscitou dos mortos, ele ascendeu aos céus, mas porém deixou a promessa que voltaria para buscar sua igreja. É isso que eles pregam. É isso que eles ensinam. Ainda dizem que esse acontecimento é um segredo, porque eles dizem assim: nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, somente o Pai sabe o dia desse acontecimento. Quando Jesus de Nazaré se referia a este assunto, ele estava no dia da sua carne. Ele estava se referindo ao ano 70, a hora, o dia do ano 70, ninguém sabia, mas que isso iria acontecer exatamente no ano 70, ia se cumprir esta profecia, como se cumpriu, e então deixou de ser uma profecia para ser uma história. Alerta a todos lá dentro das sinagogas que estejam preparados. Sabe por quê? Porque ele virá de surpresa. Eles dizem assim: ele virá como um ladrão. Se alguém soubesse o dia que o ladrão invadiria a sua casa, ficaria de alerta. E então eles comparam isso à vinda de Jesus. Assim sendo, todos os crentes devem viver, isso são eles dizendo, uma vida digna, íntegra,
fazendo o que é certo e aguardando a sua vinda. Dizem mais: ser fiel até a morte, para que possa receber dele a coroa da vida. E estejam todos prontos para subir, prontos para o dia do arrebatamento. É comum dizerem assim entre eles: estás pronto para o dia da vinda de Jesus? Jesus está voltando, principalmente quando acontece algo que choca, que abala o mundo, ou um país, ou uma nação. Eles dizem: é os últimos dias, é a vinda de Jesus. Jesus está voltando, é o sinal da sua vinda. Então, quando nós dizemos para ele que Jesus não vai voltar, mas que na verdade Jesus já veio, nós somos chamados por eles de falsos profetas, de anticristos, de hereges. São esses os títulos que eles nos denominam. É comum eu tomar conhecimento de que eu estou sendo chamado dessas coisas, e existe alguns meio atrevidos que ainda vão lá nos comentários e diz: esse é mais um falso profeta, esse é mais um herege, esse é mais um anticristo. Tem um tal de Gardela. Querido irmão abençoado, não entre no meu canal para escrever asneira, para escrever besteira, não. Por favor, quantas vezes escrever, quantas vezes eu vou remover. Eu não vou perder tempo em tentar te explicar, porque você não tem ainda a mente ativada, não tem o entendimento. O véu está posto sobre o seu rosto. Quem sabe tu é um desses que tem título e vive do dinheiro alheio às custas dos filhos de Deus, é um explorador da fé. Quem sabe você é um desses? Então, quando aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, Jesus diz que o juízo chegou, passado, tempo verbal, o juízo chegou, passado, ali estava próximo, ele se refere ao quê? A destruição de Jerusalém. Foi o juízo que viria sobre o povo de Deus, como veio no ano 70. Jerusalém foi assolada, Jerusalém foi cercada, Jerusalém foi destruída, o templo foi derribado. O Cristo Nazareno tinha dito que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E foi o templo derrubado, caiu por terra. Então, vir nas nuvens, meus queridos, significa juízo. E quando se fala em trombeta, significa palavra. Apocalipse 1:7. O verbo está no presente há quase 2000 anos. Ele voltou como juízo sobre Israel. Foi para Israel. Lá, quando diz que os olhos veriam, se refere aos olhos dos judeus que o mataram, que eles viram a volta de Jesus e viu que essa volta foi a destruição de Jerusalém. Ele disse: para o Espírito Santo vir, eu tenho que ir. Então ele foi para que o Espírito Santo viesse. Então, no dia do Pentecoste, derramou-se o Espírito Santo sobre todos. Cumpriu-se ali a profecia de Joel, quando ele disse que seria derramada sobre toda a carne, porque até ali o Espírito Santo não estava sobre todos. Então ele precisava de ir para que pudesse o Espírito vir. Vocês sabem que até ali, o que é que acontecia? O Espírito ficava retido. E quando ele ressuscita, ele vai nas profundezas e libertam todos os que estavam cativos. Tragada foi a morte na vitória. E cumpriu-se então o dia em que o Espírito foi derramado sobre todos. Cumpriu-se a profecia de Joel,
Por isso que na minha última mensagem eu preguei e um dia deu quase 1000 visualizações. A Bíblia não é mais um livro profético, e sim um livro histórico, porque profecias como estas já se cumpriram. Então não tem mais nada para se cumprir. Como a vinda dele em juízo já se cumpriu, então essa história de que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, é mais um engano, é mais uma mentira do sistema religioso evangélico, e nós estamos aqui para combater não as pessoas, mas o sistema doutrinal evangélico. Não há 3 deuses, um único. Foi a manifestação dele quando falava aos profetas. Segundo a manifestação dele no Cristo Nazareno, nos dias da sua carne. E por fim, a manifestação dele como Espírito que habita dentro de cada um de nós. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer assim, na rua eu passei e ouvi: eu preciso me santificar porque eu sou o templo, o Espírito Santo habita em mim, eu sou templo do Espírito Santo, porque os religiosos acreditam, pelos ensinamentos que eles recebem, que o Espírito Santo habita nessa carne, nessa matéria que aqui está. Não, o templo da habitação de Deus é no nosso espírito. Deus é espírito, e ele habita no nosso espírito, e no nosso espírito ele testifica que somos filhos de Deus. Imagine Deus Santo, Espírito como é, habitar numa carne cheia de imundícia, quando todos estão fazendo muitas das vezes a vontade da carne, uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra. Você acha mesmo que Deus habitaria nessa carne sua, que você está procurando consagrar através de jejum, indo para o monte tentando santificar, quando na verdade, por dentro, na alma está cheio de maledicências? Da boca procede ódio, ira, inveja, porfia, mentira, palavras de maldição. É o que a gente mais vê na boca de muitos que se dizem crentes, que se dizem ser templo do Espírito Santo, que jejuam, que consagram as suas vidas, que estão se preparando para esse grande dia da volta de Jesus. Você acha mesmo que é nessa matéria, que é nesse corpo que apodrece com 3 dias, que você acredita que um dia ele vai ressuscitar, quando na verdade, já provei aqui em Jó capítulo 7, versículo 9, que ele vai voltar para o inferno e de lá nunca mais vai subir. Quando nós morremos, deixamos esta vida aqui, o Espírito nosso, que um dia foi revestido de carne e sangue, ele volta para Deus, Eclesiastes 12, 7, porque foi de lá que ele veio. É o Espírito que volta para Deus, e a matéria volta à sepultura, ao inferno, ao lugar dos mortos, e de lá nunca mais sobe. Passa-se geração e vem geração, mas a terra permanece para sempre. Então foram as manifestações de Deus. Existe um único Deus soberano, que reina sobre tudo e todos, é Senhor de todos. Ninguém se levanta contra ele, ninguém se guerreia contra ele. Tudo é a sua vontade. Tudo é a vontade de Deus. Ele é perfeito. Ninguém consegue surpreendê-lo. Nada o pega de surpresa. Tudo ele sabe. O que está acontecendo agora nos 4 cantos da terra, ele sabe antes, porque ele é onisciente. Está acontecendo para a pessoa, está acontecendo para o mundo, mas para Deus, ele já sabe, ele já tomou conhecimento muito antes, porque tudo é de Deus.
Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus e tudo é a vontade de Deus. Por pior que você possa pensar e imaginar, tudo é a vontade de Deus. É nesse Deus soberano e único que eu creio, que eu defendo, que eu prego. Eu não tenho compromisso nenhum com homem algum, eu não tenho compromisso nenhum com sistema religioso algum, eu não tenho compromisso com seita, eu não tenho compromisso com religião. O meu compromisso, o que eu defendo é a soberania desse Deus único. Ele é soberano, é deste Deus que é Senhor de todos. Todos somos iguais, ninguém é mais do que ninguém. Esse Deus nos ama, somos seus filhos. Somos seus filhos. A vinda dele ocorreu para os judeus. E a cada hora que um dos seus filhos deixa a carne e o sangue, o espírito deixa e volta para Deus. É o arrebatamento num corpo glorioso, semelhante ao dele. E Paulo fala isso quando ele escreve aos Colossenses, acho que 1:23 ou Filipenses 21:23. Beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue e compartilhe se gostou. Eu não posso deixar de dizer, nós da graça de Deus amamos vocês.